Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Na aula de hoje vamos falar sobre a microbiologia. A microbiologia é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos. Os micro-organismos são seres vivos de tamanho pequeno, cujas dimensões não permitem que sejam observados a olho nu pelo homem. Assim, eles só podem ser visualizados ao microscópio. A palavra microbiologia deriva da combinação das palavras gregas micros, quer dizer pequeno, bios e logos, que quer dizer estudo da vida. Dessa forma, o estudo da microbiologia abrange a identificação, forma de vida, fisiologia e metabolismo dos micro-organismos, além das suas relações com o meio ambiente e outras espécies. De modo geral, os micro-organismos contribuem na fertilização do solo, reciclagem de substâncias e participam de ciclos biogeoquímicos. Ainda podem ser usados na fabricação de produtos como iogurte, vinhos, queijos, vinagres e pães. Existem ainda os micro-organismos patogênicos que causam doenças em seres humanos, animais e plantas. Vamos então aos grupos de micro-organismos. Os principais grupos de micro-organismos são vírus, bactérias, protozoários, algas e fungos. Vamos ver nessa figura agora alguns vírus. Nós temos aí HIV, hepatite B, ebola vírus, adenovírus, influenza e bacteriófago. São aí exemplos da estrutura de alguns vírus. Bom, os vírus são os organismos microscópicos que não possuem células, por isso são considerados parasitas intracelulares. Os vírus só conseguem realizar suas atividades vitais dentro de outra célula viva. Alguns vírus são patogênicos e causam doenças ao homem. Alguns exemplos são gripe, sarampo, febre amarela, meningite, cachumba, hepatite, AIDS e varíola. Agora vamos falar das bactérias. Como podemos ver nessa figura aí, alguns tipos de bactérias cocos, bacilos e outros. As bactérias são seres unicelulares e procariontes. Elas fazem parte do reino Monera. As bactérias podem ser encontradas em diversos ambientes e são capazes de suportar condições ambientais inóspitas à maioria dos seres vivos. Mesmo sendo imperceptível, as bactérias desenvolvem importantes funções no ambiente. Elas atuam nos ciclos biogeoquímicos e na produção de alimentos e medicamentos. Algumas bactérias podem ser patogênicas e causam doenças como a cólera, difteria, febre tifoide, lepra, meningite, tuberculose. Vamos falar agora dos protozoários. Nessa figura podemos ver aí os esporozoários, o risópodes, ciliados e flagelados. Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de protozoários. Os protozoários são seres eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Pertence ao reino protista, junto com as algas, que são organismos aquáticos, que têm aí a capacidade de realizar fotossíntese. Elas podem ser micro ou macroscópicas, eucariontes ou procariontes. Os protozoários apresentam variadas formas corporais e ocupam aí ambientes úmidos ou interior de outros organismos. Alguns são parasitas, causadores aí de doenças. Entre as doenças causadas por protozoários estão a mebíase, giardíase, malária e doença de Chagas. Agora vamos falar dos fungos. Como podemos observar aí, os cogumelos são exemplos de fungos. Os fungos são seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Eles fazem parte do reino fungi. Os fungos possuem diversos tipos de habitat, visto que são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral. Diante do grande número de espécies, cerca de 1,5 milhão, os fungos são utilizados para diferentes fins, como na produção de medicamentos e até mesmo na produção de queijos.
O cogumelo é um tipo de fungo que é muito apreciado na culinária, sendo fonte de proteínas. Alguns fungos podem ser patogênicos. Entre as doenças relacionadas com fungos estão micoses, sapinho, candidíase e histoplasmose. Agora vamos falar das áreas de estudo da microbiologia. A microbiologia abrange uma área de estudo ampla, podendo ser fonte de diferentes pesquisas. Os campos de atuação que a microbiologia pode atuar são microbiologia médica, tem como foco de estudo os micro-organismos patogênicos. Sua atuação está diretamente ligada ao controle e prevenção de doenças, estando assim relacionada à imunologia. A microbiologia farmacêutica, que tem como objetivo o estudo dos micro-organismos que podem contribuir com a produção de medicamentos, especialmente os antibióticos. Microbiologia ambiental tem como foco de estudo as bactérias e fungos que atuam aí na decomposição de matéria orgânica e dos elementos químicos da natureza. Está relacionada aos ciclos biogeoquímicos. A microbiologia de alimentos tem como objetivo estudar os micro-organismos envolvidos aí na indústria alimentícia, especialmente no controle da produção e industrialização dos alimentos. E microbiologia microbiana tem como foco os processos que envolvem manipulação genética e molecular dos micro-organismos. E essa foi mais uma videoaula de citologia. Na próxima aula continuaremos falando aí desse universo da biologia celular. Um abraço e até a nossa próxima aula.